Não é porque algo deu errado no passado que vai continuar dando errado no futuro. Mas no caso do Lakers, chega a impressionar como fazer panelas sempre dar errado. Fala moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já quero te convidar a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e se inscrever aqui no canal, tá? Tamo com a meta aí de bater logo 4 mil inscritos até o final do ano, então se inscreve aí pra gente bater logo essa meta. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer algumas provas históricas de como sempre que o Lakers monta uma panela com super estrelas, costuma não dar um resultado tão bom assim, cara. O Lakers tem um histórico de sempre fracassar quando resolve montar super times, fazer super panelas. Vou trazer aqui essas provas históricas e dar também a minha opinião sobre o porquê essas panelas deram errado. Mas antes, eu tenho um recadinho bem legal do League Pass para você, cara. Escuta aí. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass está com uma parceria muito legal com o UOL, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos para testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o UOL, você vai ter direito a 7 dias gratuitos para testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, para você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Cara, durante toda a sua história, o Lakers sempre montou super times. Mas tem uma diferença entre você montar um super time e você montar uma panela. A definição de panela, segundo a maioria, é quando você pega jogadores que estão no nível muito alto, normalmente são mais de 3, e coloca eles tudo num time e tenta fazer dar certo a todo custo. O Warriors foi muito bem sucedido quando fez uma panela, né? Quando juntou Curry, Durant, Thompson e Draymond Green. O próprio Miami Heat foi muito bem também quando juntou Dwayne Wade, Chris Bosh e o grande LeBron James. Mas o Lakers, sempre que fez isso, não deu muito certo. Vamos puxar a primeira grande panela que o Lakers fez, que foi na temporada 2003-2004, né, que quando o time, na temporada passada, foi derrotado pelo San Antonio Spurs, né, o Spurs foi até campeão da temporada que eliminou o Lakers, o time resolveu pirar e falar, mano, vou trazer todo mundo possível e montar um super time. Daí o Lakers foi na free agency e trouxe simplesmente Karl Malone, o maior cestinha da história da NBA, e Gary Payton, um dos melhores armadores de todos os tempos. Juntamente, esses dois, eles se juntaram a Shaquille O'Neal, um dos maiores pivôs de todos os tempos, e Kobe Bryant, um dos maiores jogadores da história da NBA, que naquele ponto, tanto o Shaq como o Kobe estavam no nível muito alto. O Karl Malone e Gary Payton já estavam na curva decrescente, mas era o Karl Malone e o Gary Payton. Só que a temporada não foi bem como todo mundo esperou, cara. O Lakers passou por muita coisa, foi muito conturbada toda a temporada do Lakers, né? Foi nessa temporada, inclusive, que teve o caso, né, onde o Kobe foi acusado de agressão sexual e isso mexeu com o clima no vestiário. O Kobe, ele acabou perdendo muitos jogos para ter que ir nos julgamentos, isso prejudicou o Lakers. O próprio Gary Payton, né, ele não se dava muito bem com o sistema ofensivo do Phil Jackson, que também minou muito o vestiário, mas mesmo assim, o Lakers conseguiu ter uma ótima campanha regular, né? O time finalizou com 56 vitórias, 26 derrotas e foi o segundo colocado na Conferência Oeste, se classificando para os playoffs. É importante lembrar também que foi nessa temporada que a relação entre Kobe e Shaq começou a se desgastar ao ponto, né, de romper no futuro. Mas, como eu já disse, temporada regular teve um bom recorde, finalizou na segunda colocação e chegou no playoff bem. Nos playoffs, cara, o Lakers empolgou bastante, né? Porque venceu o Houston Rockets, venceu o San Antonio Spurs, que era o atual campeão, e venceram o Minnesota Timberwolves, chegando nas finais da NBA como grandes favoritos contra o Detroit Pistons. Mas o desfecho não foi como todo mundo esperou, né? O Lakers entrou em colapso nas finais e perdeu em 5 jogos. O Detroit se sagrou campeão, vencendo o mais do que favorito Lakers. Depois da temporada, Phil Jackson foi demitido do cargo de treinador e Shaquille O'Neal, que já estava com a relação muito desgastada com Kobe Bryant, pediu para ser trocado e foi enviado ao Miami Heat.
Muito tempo se passou, o Lakers foi campeão novamente, com aquele time tendo Kobe, Paul Gasol e o próprio Phil Jackson no comando, e na temporada 2012-2013, o time resolveu montar mais uma panela, pensando em aumentar por muito mais tempo, a hegemonia do Lakers, e o time resolveu trazer Steve Nash, que não estava mais no seu auge, mas ainda era o Steve Nash, e Dwight Howard, que estava, para muitos, né, no seu prime, já que ele vinha de uma temporada absurda pelo Orlando Magic. Então, a panela formada por Paul Gasol, Kobe Bryant, Steve Nash, Dwight Howard e Metta World Peace foi formada, cara. Mas o time teve um início horrível, cara. Na pré-temporada, o Lakers teve 0 vitórias, 8 derrotas e teve um início de 1 vitória e 4 derrotas na temporada regular. Parece um pouco com o Lakers de hoje, não parece? Bom, depois desse começo, o treinador na época, que era o Mike Brown, foi demitido e Mike D'Antoni, cara, chegou no comando do time, só que não resolveu muita coisa, cara. Mais alguns jogos se passaram e o Lakers estava com um recorde de 15 vitórias e 21 derrotas apenas. A temporada pro Kobe, velho, terminou no jogo 80, onde ele acabou tendo uma ruptura no tendão de Aquiles, cara. Talvez foi com certeza a primeira grande lesão, assim, de Kobe Bryant, que muitos atribuíram pelo método maluco que o Mike D'Antoni colocou no time, de deixar o Kobe jogar basicamente todos os jogos, né? Os jogos completos o Kobe jogava basicamente todos, cara. Então, isso acabou minando muito o estado físico do Kobe, que acabou se lesionando no penúltimo jogo da temporada. E aos trancos e barrancos, nesse time do Lakers, que não jogava nada bem, que não conseguia convencer, pegou a 7ª colocação na Conferência Oeste, né, 45 vitórias e 37 derrotas, e chegou nos playoffs com a esperança do tipo, nos playoffs as feras vão decidir. Mas não decidiram. O time pegou o San Antonio Spurs na primeira rodada dos playoffs e perderam em 4 jogos. Foram varridos pelo San Antonio Spurs, a panela formada por Dwight Howard, Steve Nash, Kobe Bryant, Metta World Peace e Paul Gasol foi varrida pelo San Antonio Spurs. E depois dessa temporada, cara, o Lakers ficou anos sem ir para os playoffs, né, até que na temporada 19 e 20 foram para os playoffs e foram campeões. Deu pra ver, cara, que tem uma certa semelhança, né, com a panela que foi formada nessa temporada, né? O time que trouxe o Russell Westbrook formou uma panela com Anthony Davis, que na teoria estaria no seu prime, LeBron James, que tá numa curva decrescente, mas ainda é o LeBron James, e o Russell Westbrook, né, que foi MVP na temporada 2017 e vem de ótimas temporadas. Então, essa panela foi formada e teve um início horrível, né? 0-6 na pré-temporada, 0 vitórias e 6 derrotas, e 13-13 na temporada até o momento. 13 vitórias e 13 derrotas, 7º na Conferência Oeste. Bom, é um fato que quando o Lakers forma panela, costuma dar merda, né? Tô falando que por conta das panelas que já fracassaram, essa que o Lakers formou vai fracassar também? Óbvio que não, seria muita maluquice, seria uma análise fundamentada no lúdico, e eu não tô aqui para fazer análise fundamentada no lúdico, mas é um fato que o Lakers costuma dar azar quando forma as panelas. Mas, obviamente, que tem um embasamento do porquê que essas panelas fracassaram. Primeiramente, é muito ego, né? São jogadores num nível muito alto da sua carreira se juntando, né, e formando um super time que tem uma pressão enorme. Tudo que acontece em Los Angeles é potencializado à 5ª potência. Então, pensa, você junta caras com um ego enorme e com a pressão muito grande, normalmente vai dar merda, porque, imagina aquele time, Kobe, Shaq, que já não se davam tão bem na época, já tinha um ego muito grande, juntou ainda com o ego de Karl Malone e com o ego enorme do Gary Payton, que desrespeitava o Phil Jackson, que também tinha um ego grande. Então, era uma bomba relógio que ia explodir. E a outra, então, o Dwight Howard tava com a moral lá em cima, e o Dwight Howard é um cara bem egocêntrico, se juntou com o Kobe, que todo mundo sabe, né, apesar de todas as ressalvas, era um cara que tinha um ego grande. O Steve Nash não tinha um ego grande, mas, é o Steve Nash. Então, já tinha também essa bomba relógio e essa panela que se formou com o LeBron, não preciso nem falar do ego do LeBron, o Anthony Davis, que a gente sabe que o cara tem essa vaidade, e o Russell Westbrook, que é um jogador extremamente vaidoso, talvez um dos caras com o maior ego da NBA atual, cara. Tem uma expectativa alta com essa panela do Lakers. Todo mundo quer ver esse Lakers jogando bem. Não tá acontecendo, o time não tá funcionando, o Frank Vogel não consegue fazer esse time jogar, o time tá lidando com as lesões de LeBron James, a gente sabe que o Anthony Davis dificilmente termina uma temporada saudável e o Westbrook não tá entendendo como que joga.
tá colapsando, né? A gente tá vendo que o time não consegue jogar bem, o time perde jogos fáceis, não consegue ter sequência de vitórias, e isso já faz muitos torcedores acreditarem que essa panela vai dar merda. Não acho, tá, sinceramente, que esse Lakers vai ser um time que vai pegar play-in, como tem muita gente falando. Mas é um fato que hoje o Lakers já não é tão favorito como todo mundo acha. E na minha visão, o Lakers, se perder na primeira ou na segunda rodada de playoffs, não seria nenhuma surpresa. Então, a gente sabe, tem essa possibilidade. E eu vou ser sincero com vocês. Se esse Lakers hoje perder na primeira ou na segunda rodada de playoffs, vai ter muita gente dizendo que foi a pior panela da história do Lakers. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Na época, né, na temporada 12 e 13, não tinha tanta mídia e a NBA não tinha tanto hype como tem hoje. Com o hype e mídia que a liga tem hoje, pegar um time como o Lakers e esse time perder antes de uma final de conferência vai ser uma tragédia e vai ser muito potencializado, né? Então o que eu quero falar para você, torcedor, que não é porque as outras panelas deram errada que essa vai dar errada também. Não tô falando isso. Mas o histórico diz que quando você junta jogadores com um certo perfil que o Lakers costuma juntar quando forma panela, dá errado, tá? Esse Lakers tá tendo muita dificuldade e, como eu disse, com a mídia e o hype que a liga tem hoje, esse Lakers vai passar por uma pressão que os outros times nunca passaram. E isso tá mostrando que já tá afetando o elenco, tá bom? Então, ó, vamos ficar de olho porque talvez tenhamos ao final dessa temporada a terceira panela fracassada do Lakers. Não tô jogando azar, mas é um fato que isso pode acontecer, tá bom? Ó, quero saber a sua opinião, o que você acha sobre isso. Você lembrava dessas panelas que o Lakers formou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Aproveita para deixar o seu like no vídeo, se inscrever se você não é inscrito, tá? Todo dia tem conteúdo aqui no canal, então se inscreve aí para não perder. E mais é isso, gente. Muito obrigado a você pela sua audiência. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.